Os candidatos à presidência lançaram suas campanhas oficialmente neste domingo. Os dois líderes das pesquisas escolheram locais que, na visão do marketing político de ambos, têm uma forte ligação com as trajetórias, com as respectivas trajetórias políticas deles. Flávio Bolsonaro, do PL, fez um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, berço da sua atividade política. Lula, do PT, teve em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, berço também da sua atividade política. Nós vamos olhar o que possivelmente será explorado por eles nos discursos daqui para frente, na parte oficial do calendário do TSE das eleições, particularmente planos de governo, até o que ponto eles já estão ali formulados. O índice que a CNN tem empregado para fazer essas escolhas é o fato deles representarem hoje, pelo que a gente vê nas pesquisas, não é arbítrio nosso, 70% das intenções de voto até aqui. Estamos falando do momento. Confira. Lula trata as estatais como centrais ao desenvolvimento nacional e dá destaque à Petrobras. Menciona no plano de governo a retomada de investimentos e pretende retornar ao segmento de distribuição. Flávio Bolsonaro fala em blindar as empresas de indicações políticas e de reativar o Programa Nacional de Desestatização, avaliando caso a caso. Sobre a Previdência Social, Lula faz críticas à reforma realizada na gestão Bolsonaro e defende a inclusão de motoristas de aplicativos. Flávio Bolsonaro fala da proteção de aposentados contra fraudes e do investimento em tecnologia para zerar filas. Sobre a reforma administrativa, Lula comemora o que chamou de a maior reestruturação da gestão de pessoas em um mandato das últimas décadas. Seu plano de governo também fala do fortalecimento da Mesa Nacional de Negociação com categorias do funcionalismo. Flávio Bolsonaro defende o tesouraço de gastos na máquina pública e a redução de 10 ministérios, além da eliminação de comissionados. Sobre terras raras, o plano de governo petista quer a criação de uma política exclusiva e também a inserção do país nas cadeias globais de valor. Flávio Bolsonaro defende a criação de um marco regulatório e a atração de capital estrangeiro para a transformação dos minérios dentro do Brasil. Sobre segurança pública, o plano de governo de Lula quer a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança, o enfrentamento financeiro às organizações criminosas e o controle de armas. Flávio Bolsonaro pretende classificar as facções como grupos terroristas, defende o endurecimento penal e fala em redirecionar o auxílio reclusão para as famílias das vítimas. Sobre política externa, Lula fala do protagonismo internacional, da aproximação com o BRICS e Sul Global e da integração da América do Sul. Já Flávio Bolsonaro olha para a diplomacia como uma área pragmática, pretende se aproximar de parceiros históricos como Estados Unidos, Argentina e Israel e defende a inserção do país na OCDE. Murilo, começando por aí, é evidente que nós estamos falando de esboços de planos de governo, o que importa no momento, isso é óbvio para todos nós que lidamos com isso, é o impacto do marketing, das táticas eleitorais mais imediatas e tudo mais. Nós estamos fazendo aqui um esforço, né? Talvez seja ilusório da nossa parte, quero ouvir você a respeito disso. Em que medida está claro aí o que cada um pretende fazer? Murilo, você nos ouve, Murilo? Oi, ouço sim, ouço. Ah, tá. Você quer que eu repita, você quer que eu repita a pergunta para você? Ou você conseguiu ouvir a pergunta? O momento é de início de campanha, né? Ninguém ainda assimilou essas propostas e tampouco elas são atraentes para o debate posto hoje, que é um debate polarizado de radicalização ideológica e de dois líderes na campanha que se remetem ao passado para tentar construir um futuro. Os programas são intenções, sempre foram, são telas em branco que se joga ali tintas com algumas pistas, mas, evidente, tem coisas requentadas. Por exemplo, essa questão da segurança pública, a proposta de aprovação do SUSP, ela já está andando no Congresso a passos de jabuti, sem grande interesse do próprio governo até, porque demorou muitos anos para ser desengavetada e chegar ao Congresso. Então, hoje, o impacto da apresentação dessas iniciativas ainda é muito pequeno.
e porque nós estamos nublados pela polarização mal educada que assola a política brasileira. Polarização mal educada foi uma expressão diplomática, Murilo. Parabéns. Polarização insuportável, eu diria, que na verdade interdita qualquer debate sério, que é exatamente quem está tentando fazer aqui no programa. Daniel, William, Murilo, eu queria falar um pouco do petróleo. Essa questão do que você abriu o programa falando do petróleo é muito interessante, porque depois de 12 anos, a Petrobras conseguiu explorar um poço exploratório. Um poço, né? Ora, precisava ter explorado uns 40 para ter certeza de que ia ter uma produção absolutamente importante. Mas as autoridades ambientais sempre embarreram as licenças de petróleo. Então, o Brasil corre o risco, daqui a pouco, de virar importador de petróleo bruto. Hoje já somos importadores de petróleo refinado para combustíveis e seremos, se não houver uma aceleração nos investimentos no setor, importadores também de petróleo bruto. Então, o que faltou ali no programa dos dois, ou pelo menos no nosso resumo do programa dos dois, como cada um tem mais de 70 páginas, provavelmente tem alguma referência a licenciamento ambiental. O Daniel acenou com a cabeça dizendo sim, tem. Qual é, Daniel? É que essa parte eu gosto, William, então eu fiz ali a tarefa de olhar com bastante atenção. E aí a proposta mais inovadora em relação ao que você tem hoje é a de Flávio Bolsonaro para licenciamento ambiental e exploração de atividades econômicas em terras indígenas. Veja, Flávio Bolsonaro quer um licenciamento ambiental mais ágil, seguro e moderno, são as palavras dele na campanha, o que, de certa forma, já existe se você levar em conta a lei nova de licenciamento ambiental que foi aprovada pelo Congresso, vetada por Lula e teve os seus vetos derrubados. E o que Flávio também está propondo é uma regulamentação do que já prevê a Constituição, que é a exploração de atividades econômicas, mineração, atividades agrícolas, usinas hidrelétricas em terras indígenas. A Constituição prevê isso, mas nunca foi regulamentada. Agora, isso emula também um projeto de seu pai. Aliás, como quase tudo é a marca do seu plano de governo e do lançamento de sua campanha, é emular o pai Jair. Isso foi tentado no governo Jair Bolsonaro e não avançou no Congresso. Curioso é que na quinta-feira passada, o Supremo deu um prazo de 2 anos, 48 meses, para que 24 meses, 2 anos, para que o governo mande uma proposta ou o Congresso regulamente essa parte de exploração de atividades em terras indígenas. A gente consegue perceber, se você quiser abordar por esse lado também, Caio, fica à vontade. A gente consegue perceber qual tecla que eles vão martelar? Em qual aspecto, William? Principalmente quando a gente fez esse resumo da apresentação. Nós procuramos ser esquemáticos, evidentemente, não temos espaço, acho que ninguém tem espaço na televisão para resumir 70 páginas e transformar isso em algo palatável para uma audiência que está querendo saber as linhas gerais do que eles estão colocando. Se a gente pega as linhas gerais, a gente tem severos contrastes. Vamos pegar esse, então, com quem a gente começou o programa, claro, é noticiário da maior importância para o país, descoberta de petróleo é sempre boa notícia. Como é que eles vão martelar isso aí? William, do lado do Lula, o que a gente tem visto é transformar a Petrobras cada vez mais em uma empresa que investe em transição energética e eles têm falado bastante de usar a Petrobras também em outras áreas como minérios críticos, né? Isso já está no plano de governo. Eu tive uma conversa recente com um dos que estão formulando o programa de governo do PT nessa área, né? Alguma interação ali com o BNDES, utilizando a Petrobras e a Vale para criar um fundo para minerais críticos. Continua a ser meio que mais do mesmo ali, o governo tendo a estatal como a grande empresa brasileira, justamente para tocar investimentos em outras áreas também. E eu cuidei de ver na semana passada, inclusive o Adriano Pires estava aqui em alguns momentos com a gente, e ele organiza o plano de governo do Flávio nessa área e, segundo ele, a ideia é flexibilizar licenciamento ambiental, né, para ter uma exploração mais ágil nesse setor e capitalizar a Petrobras. Essa foi a expressão que ele usou. Eu perguntei privatizar, ele falou privatizar na largada não, mas capitalizar a Petrobras sim. O ponto que nós destacamos ali foi a atração do capital estrangeiro para a exploração de terras críticas, por favor.
O capitalizar foi um movimento que o governo já fez no começo dos anos 2000, em que diluiu a participação do governo federal, né? Ele manteve uma posição forte, tem o controle das ações de voto, mas capitalizou bastante. Quando faz essa capitalização via setor privado, dilui a posição do governo federal. Essa diluição é quase como uma privatização, mas ainda daria, por exemplo, fonte de receita importante para o governo. Lula capitalizou, né, Thaís? Não foi em 2010? Não teve uma capitalização para o pré-sal? Teve uma capitalização, a primeira capitalização foi no início dos anos 2000 e depois veio essa segunda. O Lula, na época, comemorou com a maior da história do capitalismo, lembra? Exato, enfim. E aí, a mesma turma que comprou a ação da Petrobras no começo dos anos 2000 e segurou como uma poupança para a vida em 2010, foi a que mais perdeu por causa do histórico todo que você trouxe aqui, de ingerência, endividamento, corrupção e por aí vai, né? A Petrobras conseguiu se revelar ali uma empresa que tinha força para sair disso. Essa força só aconteceu por uma coisa que vai na contramão do que o Caio acabou de trazer. Quando o Pedro Parente assume a Petrobras, ele pergunta lá dentro e diz: o que a Petrobras faz de melhor? Explorar petróleo. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, sai da distribuição e se planeja para sair do refino, porque do ponto de vista da rentabilidade, para onde vai o melhor dinheiro que traz o melhor retorno, com uma visão de que o papel social da Petrobras é entregar a melhor empresa para o país, recolhendo impostos, gerando emprego, investimentos e por aí vai. Então, o que assusta hoje não é achar que a Petrobras vai demorar e realmente está demorado, mas assistir ao governo Lula e enxergar a mesma fórmula que tirou dinheiro de quem investiu na Petrobras, que fez a Petrobras praticamente quebrar, numa nova era de exploração do petróleo. Murilo, voltando à sua expressão, numa das suas primeiras intervenções aqui no programa, quando você se referiu à dificuldade que todos os agentes políticos têm nesse instante, aliás, em outros países também é assim, de serem concretos em relação ao que querem fazer em função da polarização. Você, na sua posição de observador, você identificou algo que eventualmente... eu botei óculos de cor-de-rosa aqui, tá? Só para você saber a razão da pergunta. Nos tire disso? Ou é isso que a gente vai encarar daqui até 4 de outubro? Está muito cedo para acontecer alguma coisa significativa que qualifique o debate político. Não. Nosso debate político vai continuar rasteiro, os programas são programas. Eu me lembro de uma passagem bastante interessante, que quando o PMDB, que via em Tancredo Neves um PP, né, porque o Tancredo era do Partido Popular, uma cisão do MDB, e se fundiram ali para disputar as eleições diretas para governador em 82. Então, quando o Tancredo é escolhido candidato e os partidos se fundem, né, o PMDB rapidamente preparou um programa justamente com as suas teses mais à esquerda, fizeram um documento enorme e foi apresentado ao Tancredo no antigo auditório Nereu Ramos. E aí eu estava sentado atrás do Afonso Camargo, que era secretário-geral do PMDB, e aí o Tancredo recebeu o livro, deu uma folheada, e aí o Afonso Camargo disse: Tancredo já leu o programa inteiro, é isso aí. Ou seja, programa é para inglês ver no Brasil. Há uma outra coisa, sim, principalmente a que tiver maior apelo popular, vai ganhar tração, mas essa eleição tende a ser uma eleição de destruição do adversário, não de construção do futuro. E esse é o grande problema no Brasil. A gente tem uma eleição que o debate deve ser pobre. Aliás, vão até fugir dos debates, né? Por exemplo, já anunciaram Flávio e Lula não vão participar do debate da Bandeirantes. Ou seja, então isso tudo mostra a pobreza do momento político brasileiro. E eu não vejo grandes alterações se está escrito isso ou aquilo, até porque, por exemplo, o próprio Lula descredenciou, desqualificou as afirmações do Gabriele, que cuida do programa, com relação à economia, porque eram contrárias à orientação que o ministro Durigan está dando, principalmente em relação a essa convivência com a Faria Lima. Então, eu não vejo o debate se qualificando, não há interesse real dos candidatos. O interesse é ganhar as eleições, e para ganhar as eleições eles têm que destruir
o outro, porque essa é uma eleição de rejeição, William. Então vamos ver quem... William, posso fazer uma correção Thaís, aqui? como você Porque quiser. o Caio falou da capitalização de 2010, ela foi diferente do começo dos anos 2000, porque nessa capitalização do pré-sal, o governo aumentou a sua participação na empresa, né? E a ideia de capitalização hoje é de diluição do capital do governo. Só queria fazer esse ponto aqui. Feito. Vamos voltar. William, deixa eu fazer um acréscimo aqui com relação ao tema. Fertilizantes, por exemplo. O Brasil aumentou 2,5% a produção de fertilizantes no ano passado. Continuamos a importar mais de 80% dos fertilizantes que nós necessitamos. A Petrobras tem um projeto de fertilizantes que está parado. Já tiveram investidores interessados em avançar com esse projeto, mas está lá parado e o Brasil importando fertilizantes num ambiente geopolítico muito delicado, já que muitas importações são da Rússia, por exemplo. Só Não, eu sei. Você tá chamando nossa atenção para um lado adicional à questão estratégica, como é que o Brasil se mexe na geopolítica das commodities. Eu vou voltar para a questão estratégica de quem é que está melhor posicionado para destruir o adversário, usando a expressão que você acabou de empregar. Não foi à toa que isso que hoje aconteceu no Amapá tem um significado político, Daniel, além da descoberta do petróleo e como explorá-la do ponto de vista estratégico, pontos que o Murilo estava trazendo também, que é o seguinte: nós temos o presidente do Congresso dando uma volta e dando apoio ao atual presidente. Isto muda o cenário das eleições em que medida? Não acho que mude o cenário das eleições, muda muito o cenário para o Davi Alcolumbre. O que eu quero dizer? Na cabeça do Alcolumbre, apoiar o Lula pode, ou pelo menos buscar uma neutralidade, se reflete em vários desfechos. Primeiro, o candidato apoiado por Alcolumbre no Amapá está quase 40 pontos atrás do seu adversário político nas pesquisas de agora. Segundo, Davi Alcolumbre e vários setores da política veem uma Polícia Federal instrumentalizada e cujo diretor-geral tem muita proximidade com o presidente da República. Então, desconfiam dos rumos para onde investigações do Master, do INSS e de outras questões como emendas parlamentares pode ir por um lado ou para o outro. Ser amigo do presidente da República poderia significar uma expectativa de, digamos, a Polícia Federal não vai mexer comigo. E em terceiro, acho que tem um ponto que Davi Alcolumbre ali em determinado momento, quando houve a rejeição de Jorge Messias para o STF, tentou piscar para a direita, uma direita que deve ser maioria a partir do ano que vem no Senado. E ele viu o seguinte, que tem duas candidaturas colocadas ali, que são a de Rogério Marinho, principalmente, mas também de Tereza Cristina, que sonha com esse posto de presidente do Senado, e que ele não vai receber os votos da direita. Então, significa ali apostar as suas próprias fichas em compor, de certa forma, com um governo Lula, que ele acredita que pode ser reeleito, que tem mais chance hoje de ganhar do que de perder na cabeça de Davi Alcolumbre, que, portanto, seria uma forma de continuar relevante a partir de 2027.